Como é que a Ariana, assim, eu ouvi dizer que tu começou com bastante timidez, tinha dificuldade de falar em público, essas coisas. Como é que você foi se inserindo no mercado de trabalho, Ariana? Então, foi um pouco complicado no início, né? Porque por ser sempre muito tímida, então eu tinha uma dificuldade de divulgar, eu não aparecia no Instagram. Então hoje, quem olha o meu Instagram e vê lá eu fazendo stories todo dia falando, não diz que é a mesma pessoa lá de 2018, quando se formou. É preciso força pra fazer isso, né? Eu até E hoje não foi. tenho coragem. Coragem. Tô olhando pra ti, olhando teu história, não tive coragem de fazer uma história, eu me filmando, falando ali, eu não tive coragem. E foi tudo um processo, assim, né? Eu pedi demissão um dia antes da minha formatura. Poxa. Porque aconteceu uma situação na empresa que eu trabalhava e isso deu choque de conflito, assim, com os meus valores pessoais. Então, eu pedi demissão sem ter um plano B. Já era Eu na área não de engenharia? tinha, Na área de na engenharia. engenharia, não tinha um emprego em vista, nada. E aí, eu não tinha essa ideia de empreender. Então, empreender nunca fez parte dos meus planos. Ele não era um plano B. Eu queria ser funcionária de alguma construtora, eu queria ter um emprego. E aí foi onde eu fui atrás e distribuí meu currículo assim, para todas as empresas de Itajaí, Balneário. Fui atrás de conseguir vaga de emprego, me cadastrava em site, ia lá no site do Sindusco, no LinkedIn. E, tipo, nada, sabe? Fiz algumas entrevistas e todo mundo dizia, mas você não tem experiência em obra. Mas, nossa, eu trabalhei 2 anos e meio com gestão de obra, com orçamento e planejamento. Eu não estava no canteiro da obra, mas eu estava gerindo a obra. E isso não conta? E daí não, a gente precisa de alguém que tenha experiência de canteiro de obra. E aí foi onde surgiu o primeiro telefonema, que era de um pessoal lá da igreja dizendo, olha, a igreja tá caindo, a gente viu no Instagram que tu se formou e o pedreiro disse que precisa de um engenheiro, tu é a única engenheira que a gente conhece. Ótimo, adoro os primeiros contatos. Assim começa. Aí eu, na hora, já me deu um desespero, assim, né? Meu Deus, a igreja tá caindo, o que fizeram, né? Semana passada eu tava lá, ela tava inteira, como é que agora tá caindo? E aí eu cheguei lá, ela tava com um problema estrutural de corrosão de armadura. E aí eu tive o primeiro grande desafio, que é a famosa insegurança do recém-formado, né? Então a gente se forma e não tem mais o professor ali do lado pra dizer que tá certo ou que tá errado. E aí eu cheguei Bem-vindo lá... ao mundo dos adultos. Sim. E sem falar que ela que ia ter que assinar, né? É, A Responsável. responsabilidade Meu era Deus. minha. E aí eu cheguei lá, já fiquei assim, em desespero internamente. Por fora, como eu sempre fui muito tímida e muito calma, né? Tranquila, assim, digamos, eu tava plena, mas por dentro eu tava em pânico. Porque o seu José, até que era o responsável lá pela igreja que me chamou, ele assim, aconteceu isso, como é que resolve? E quanto que tu vai cobrar pra fazer isso? Pior pergunta. Então ali já deu 2 poréns. Eu sabia como se resolvia, mas eu não tinha certeza se era daquele jeito. Porque não tinha um professor pra me dizer que estava certo. E quanto que se cobra por isso? Ninguém me ensinou isso na faculdade. Verdade. Aí eu liguei pro meu professor de patologia. E daí eu disse, aconteceu isso e isso. Ele, não, vem cá na faculdade, vamos conversar. Eu vou te ensinar. Então, ele assim, primeira coisa, o que aconteceu? Aconteceu um problema de corrosão de armadura. Como que resolve? Professora, resolve assim, 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 assim. Ele assim, você sabe resolver. Tá com medo por quê? Tu precisa que alguém diga que tá certo? Eu te falo que tá certo. Se tu tiver dúvida, pode me ligar, pode mandar mensagem. E aí ele também me ajudou a montar o primeiro orçamento, porque eu não sabia quanto se cobrava por aquilo, eu não tinha noção daquilo. Porque eu sempre fui funcionária, eu nunca tinha empreendido nessa área. E aí fiz a primeira coisa e eu fui fazendo aos pouquinhos, conforme ia aparecendo. Então eu resolvi o problema estrutural lá da igreja, depois apareceu um projeto preventivo de um consultório odontológico que era da minha prima. Só que todos os clientes vinham porque alguém me indicava. Eu não saía divulgando o meu serviço, porque eu tinha muita vergonha disso. Até que a minha amiga me convidou para ir numa palestra em 2018, que ela disse assim, olha, o meu irmão fez um curso do Sebrae e abriu a empresa dele, tu devia fazer isso também.
E eu disse pra ela, não, eu não tenho dinheiro pra abrir uma empresa. Primeiro que pra abrir uma empresa, tu tem que ter funcionários, e tu tem que ter uma sala, tu tem que ter um escritório, tipo, eu não tenho essa estrutura. E daí ela assim, Ari, mas começa. E eu não queria, eu continuei procurando emprego, né? Na esperança é sempre a última que morre. Fui na palestra, ela não foi. A única pessoa que eu conhecia na palestra era o irmão dela. E aí foi onde o irmão dela me convidou para ir para o Núcleo de Jovens Empreendedores da Associação Empresarial de Itajaí. E aí a Gabi lembra muito bem, eu cheguei em 2019 no Núcleo de Jovens e eu não falava com ninguém. Eu chegava ao lado do irmão da minha amiga, eu sentava e quando ele ia embora, eu ia embora. Com ele eu conversava porque eu conhecia e com o resto eu só respondia para não ser mal educada. E aí depois a Gabi acabou me puxando para a ação do Geração Empreendedora, que foi onde eu acabei me soltando um pouco mais. E aí foi onde tudo começou a acontecer, né? 2020 eu tive a oportunidade de fazer live pelo Núcleo de Jovens Empreendedores. Foi onde eu conheci o seu Nivaldo. Foi onde eu tive a oportunidade de fazer uma live com o dono da franquia da Casa do Construtor. E aí a gente começou a ir por esse caminho. Então, tipo, eu vi que eu gostava e que não era tão difícil assim também, né? Eu não precisava ficar sempre fechada. E aí, de novo, eu ainda tinha aquela dificuldade de divulgar o meu serviço. E foi onde, no final de 2019, a minha primeira cliente de reforma, inclusive, foi a Gabi. Lá na Óticas Carol, né? Do Itajaí Shopping. E também porque ela sabia que eu era engenheira e eu tava lá. Não porque eu fui oferecer o meu serviço pra ela. Tipo, ela que fui veio. eu que procurei. Foi ela que procurou. E aí, no final de 2020, eu resolvi que não, eu não ia conseguir um emprego mesmo. Eu ia ter que empreender, então aceita que dói menos, né? É isso que a vida reservou pra ti. Perfeito. E aí foi onde eu comecei a divulgar. Então, no começo eu só divulgava fotos, stories, eu não aparecia falando em vídeos. E em 2021, uma amiga minha me convidou pra fazer um canal no YouTube. E aí eu pensei, essa é a chance de eu tentar perder um pouco da vergonha. Sim. E daí foi onde a gente acabou criando um canal no YouTube pra falar sobre Ainda engenharia, arquitetura. Tem. Qual é o nome do canal? É Canal Pé Direito. Legal. E aí foi onde eu tive que gravar na frente de todo mundo, na frente de uma loja, dentro do shopping, e daí as pessoas passando e aquele desespero, porque as pessoas estão me vendo gravar um vídeo, e eu só gravava o vídeo fechada dentro de um quarto, mas assim, foi um processo de aprendizagem, né? Então, eu digo que eu caí de paraquedas no universo do empreendedorismo porque eu fui conduzida a empreender pela vida. Não foi algo que estava nos meus planos. Muito obrigado por estar nos acompanhando no YouTube. Nós agradecemos o seu comentário, agradecemos a sua participação. É muito importante para nós saber o que você está achando do nosso conteúdo. Faça a sua inscrição no canal principal para assistir ao vivo os nossos conteúdos. Clique no sininho, clique nos cards para assistir os conteúdos antigos dos nossos cortes. Muito obrigado.